Bem-vindos ao Comprimido da Paz número 100, cujo título é Fausto, ou melhor, Dr. Fausto, do autor Thomas Mann, que é a história do músico que vende a alma ao diabo para viver o suficiente para realizar a sua grande obra. E do meu ponto de vista, isto é mau negócio. E nós temos aqui um dos meus comediantes preferidos, que é o Chris Rock, que fez vários specials, Big Ass Jokes em 94, Bring the Pain em 96, Bigger and Blacker em 99, Never Scared em 2004, Kill the Messenger em 2008 e Tambourine em 2021 e Selective Outrage este ano, em 2023. E eu gosto muito, muito, muito da maneira como o Chris Rock estrutura os specials, porque ele faz os argumentos de uma maneira na diagonal. E a minha parte preferida é quando ele critica portanto, as pessoas que fazem parte da cultura dele. Que é no Bring the Pain, ele fez a piada entre black people and niggers. Isso é uma diferença muito importante. Bigger and Blacker também, na medida em que investem em coisas que não são importantes, mas para mim a melhor piada nesse sentido é realmente no Kill the Messenger, que ele faz a piada que as pessoas da comunidade negra ou preta, como vocês queiram chamar, não se sabem autoconstruir, na medida em que investe dinheiro em coisas que não têm importância absolutamente nenhuma. E neste special ele diz que em vez de as pessoas deixassem de comprar jantes para os carros, que aquilo é uma inutilidade tremenda, e se investissem na comunidade para que a riqueza fosse partilhada por todos, como fazem as pessoas brancas, é essa a piada desse segmento, teríamos uma sociedade melhor ou uma riqueza melhor. E ele também faz, eu acho que é neste ou no outro, neste special, que ele diz que no neighborhood, portanto no bairro onde ele mora, tem três pretos. Ele, Eddie Murphy e Mary J. Blige. E todos eles são conhecidíssimos do público. E ele diz assim: o meu vizinho é dentista. Ou seja, que o que ele está a dizer é que as pessoas normais, que outras pessoas que também são pretas, ou seja lá o que for, deveriam ter acesso a viver em bons bairros como ele está, que ele não precisava de se expor. Não é? Portanto, é isso que ele está a fazer. Agora, eu vou passar deste argumento, que está relacionado com a partilha da riqueza, com outros. Ou seja, o que eu quero fazer é explicar a diferença entre ganância, não é, e altruísmo, ou egoísmo, ou não saber gerir dinheiro, com fazer uma comunidade interdependente, não é, no qual todos têm acesso à riqueza, não é? Portanto, e riqueza não é ter objetos inúteis, é realmente atingir o pico da intelectualidade e o pico das emoções no espectro eletromagnético. Como nós sabemos, o nosso cérebro é uma máquina de envio e de recepção de consciência que se vai sintonizar a uma estação de rádio do espectro eletromagnético, e a sociedade no qual nós estamos organizados sintoniza-se nas dívidas, culpas e pecados, cuja emoção é de sofrimento, é de culpa. Portanto, uma pessoa, quando se sente culpa, é porque não é capaz de reconhecer os pecados que cometeu, as falhas que cometeu, as irracionalidades, e que por isso sofre pela própria incapacidade de discernimento. Nós usamos o discernimento através do reconhecimento de axiomas, que é o axioma é uma verdade
tão óbvia que não precisa de ser demonstrada. Por isso é que não se pode concordar ou discordar de axiomas. Ou seja, e é o axioma, reconhecimento da verdade, que liberta o mundo do inferno. Se é a verdade que liberta o mundo do inferno, então amor, verdade e Deus não há, são sinónimos, não há diferença absolutamente nenhuma, e acreditar, adorar e confiar também são sinónimos, ou seja, quando há confiança cega, incorre-se no pecado de usura, e usura significa emprestar dinheiro a juros, porque não é matematicamente possível pagar juros de empréstimos, porque há sempre porque não há riqueza que um país possa criar para pagar a dívida desse juro. Okay. Eu repito sempre a mesma ladainha em todos os vídeos que eu faço, porque realmente a lógica algorítmica dos seres humanos é exatamente essa, porque a inteligência artificial tem apenas o intelecto trabalhado, ou seja, cumpre um algoritmo, mas é um algoritmo baseado em código binário. E nós, os seres humanos, através da moral, conseguimos é a nossa hedge, portanto é a vantagem competitiva, dizendo assim em termos de mercado, que o ser humano tem a capacidade de ter prazer através de uma boa gestão da moral no seu cotidiano, na medida em que consegue pensar e consegue gerir as emoções. E a inteligência artificial não consegue prever os nossos comportamentos a partir do momento que nós nos comportamos de acordo com a moral, que é código ternário, que depende da capacidade de reconhecer a verdade e de fazer condições booleanas. Portanto, mais uma vez, estou sempre a repetir as mesmas tretas, mas é assim mesmo. Para quem quer saber mais, eu convido a... Tenho uma playlist sobre isto no meu site, no meu canal de vídeo Alcance o Divino Odisseia, que tem um conjunto de 4 ou 5 vídeos comprimidos, que se chama a série Comprimido da Paz. O 56, o 62, o 63 e por aí fora. Porque os assuntos estão todos relacionados na medida em que todas as disciplinas estão sobrepostas no espectro eletromagnético. Continuando. Portanto, este ponto de vista para explicar a diferença entre a ganância de um ponto de vista egoísta, que as pessoas querem comprar coisas que não prestam ou que não têm utilidade absolutamente nenhuma, como são cigarros, motas ou jantes para carros, que é só para ficar bonito, e as pessoas que realmente investem em coisas úteis, que cultivam, que plateiam a semente, que é o ponto de vista que a Chris Rock estava a fazer, de partilhar a riqueza por todos. E eu quero, voltando ao supositoriamente correto número 13 que eu fiz ontem, que tenho aqui, no qual eu estou a falar sobre os navios inúteis. E os navios inúteis, a Transtejo comprou 10 e 9 vieram sem baterias. E depois as baterias precisam de cobalto, que são minadas no Congo. E o que acontece é que essas minas, nós podemos aqui ver, portanto, este é o professor Siddhartha Kara. Vocês obrigam-me a saber os nomes de cor e eu não tenho a mínima pechorra. Está aqui. O Joe Rogan, portanto, o Siddhartha Kara, escreveu um livro que se chama How the Blood of the Congo Powers Our Lives. Portanto, como o sangue do Congo dá energia às nossas vidas, sobretudo porque nós precisamos de cobalto para as baterias recarregáveis dos equipamentos elétricos, sejam bicicletas, motas, carros, navios, etc. e tal. E eu achei este assunto extraordinário, porque nós vamos ver que, portanto,
o cobalto tem que ser minado. Ou seja, e nós vemos estes homens, esta energia elétrica, a transportar a terra que depois vai ser peneirada ou assim, para encontrar cobalto, não é? Que está agora a ser colocada num caminhão. O, o que acontece é que o Congo não tem uma estrutura como tem a Alemanha, no qual tem universidades que, portanto, a Alemanha tem universidades que os próprios engenheiros criam os tratores para transportar a areia, que vão criar as máquinas enormes para escavar as minas, não é? Portanto, e o Congo não tem essa estrutura. Ou seja, o Congo não tem uma estrutura de universidades e empresas para instruir ou educar esta gente, não é? Para que eles próprios criem máquinas para poderem ter mais riqueza. Portanto, estes trabalhadores que de preguiçosos não têm nada, ganham 1 euro por dia, não, um dólar por dia, são 25 euros por mês, e nesta mina são 15 mil trabalhadores. Ou seja, a energia elétrica que está a gerir estes homens, não é? Ou os gestores que estão a gerir estes homens, estão a gerir estes homens mal geridos. Ou seja, porque este país não se preparou, não preparou a população para que quando tivessem uma oportunidade de lhes dar lucro, não é? Fosse gerido e negociado de uma maneira a que fosse partilhado por todos. Não é? Portanto, e estes senhores estão aqui com as picaretas e com o martelo porque é o melhor que eles têm. Porque senão o contrato, muito provavelmente, se não fosse desta maneira, vinham os trabalhadores da China e estes senhores, porque não são qualificados, nem teriam tido a oportunidade de trabalhar com a picareta, com o martelo e com a... Não é? Portanto, é isto o meu ponto de vista. Ou seja, como o Congo é um país mal gerido, que não sabe gerir a mão de obra porque não tem organização de universidades, não é? E as empresas, de modo a que quando venham este tipo de contratos para minar o cobalto, de modo a que seja feito de uma maneira organizada. Ou seja, da mesma maneira, podemos também criticar o Qatar, que não fez as coisas como deve ser, tanto que com a fuçanga de fazer o campeonato morreram não sei quantas pessoas porque não fizeram as coisas como deve ser e foi vergonhoso. E, ou seja, excelência é sim senhora fazer as coisas, mas de modo a que não seja autodestrutivo para as famílias que são dependentes dos homens que vão trabalhar para as minas ou para construir os estádios de futebol. É esse o meu ponto de vista. Ou seja, é aquilo que é a diferença entre a ganância e o altruísmo. Agora, a razão pela qual eu coloquei o nome deste comprimido chamado Dr. Fausto, que é o músico que vende a alma ao diabo, para viver o suficiente para realizar a sua grande obra, que para mim é mau negócio. Porque ele está a vender a sua energia vital para se exibir. Não é? Portanto, e é estupidez. Eu também tinha a ideia de chamar este comprimido que a liberdade não te será dada, mas sim terá que ser construída. O que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, só os indivíduos mais competentes, ou seja, que conseguem perceber que homens organizados, com recursos organizados, não é? Prontos, não é? Para perceber quais são os passos que terão que dar para conseguirem a tal liberdade. Porque nós sabemos que nós vivemos num planeta prisão através da criação de moeda que faz com que haja uma escravatura implícita e dissimulada, porque não há riqueza que um país possa criar para pagar os juros que foram criados no sistema, na filosofia de criação de moeda vigente, não é?
Portanto, significa que nós não vamos conseguir sintonizar o nosso cérebro numa estação de rádio mais elevada porque nós estamos presos ao chakra da raiz. Ou seja, e não é, os donos do mundo não nos vão dar, não vão virar para nós: meu menino, tu agora estás pronto, passaste no exame. Não, não. Nós é que temos que reconhecer que somos presos, que somos prisioneiros. Temos que reconhecer, não é? Quais são as etapas que nós temos que fazer para nos libertar da prisão. Não é? Portanto, eu dei o nome ao meu blog Alcance o Divino, porque também podia ser chamado Prison Break, não é? A fuga da prisão. E os indivíduos mais competentes, ou seja, aqueles que sabem gerir o intelecto e sabem gerir as emoções, é que vão conseguir determinar e criar um plano para sair da prisão. Não é? Porque a liberdade nunca te será dada, tem que ser conseguida e a pulso. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que o capitalismo, como nós todos estamos todos sintonizados através do nosso cérebro, que é uma máquina de envio e de recepção de consciência, nós estamos todos sintonizados nessa estação de rádio, que é uma estação com as emoções mais densas do sofrimento, na qual se fazem as coisas pela força, pela imposição, porque o ser humano não é competente para saber o que há de fazer para organizar a respectiva vida, não é? Que é aquilo que o Chris Rock estava a falar no Kill the Messenger, que os brancos organizam-se de uma maneira a partilhar a riqueza, não é? E as comunidades negras não o fazem. Que compram jantes e coisas inúteis que não contribuem para o bem-estar da comunidade. É isso que ele estava a se referir. E o capitalismo maximiza ou utiliza a oportunidade oportunista, não é? Da inveja patológica, não é? Porque a inveja patológica, a pessoa não tem o discernimento para controlar os ímpetos. É isto que significa. Bom, do meu ponto de vista, isto para mim está claro. Agora espero que os senhores também tenham entendido. Se não entenderem, é rever o vídeo até entenderem. E se não entenderem, eu digo para não fazerem vídeos na rádio a dizer que eu sou uma chalupa porque os senhores não percebem aquilo que eu digo, não é? Porque eu tive agora a descobrir uma coisa muito engraçada, que nós já sabíamos que o coeficiente de inteligência médio do português é de 95, não é? Que é de threshold, que é o limite a partir do qual a sociedade deixa de ser violenta. E eu, entretanto, descobri que há macacos que têm coeficiente de 90. Genial! Eu fartei-me de rir dessa. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo vídeo. Bom dia, obrigada.